Bom, eu fui aluno do Ives da Eliane, aqui. Atualmente estou lá no Colégio de Aplicação. E de uns 2 anos para cá, em parceria com alguns professores aqui do Instituto de Física, a gente criou lá o Centro de Tecnologia Acadêmica Júnior, que não sei se revolucionou, bagunçou mais aí no Colégio de Aplicação, mas está divertido. Então é basicamente essa experiência que eu vou contar para vocês. Eu sou professor de ensino médio, então, e esporadicamente do ensino fundamental. Trabalho com alunos a partir de 6ª, 7ª série, ensino fundamental e principalmente no ensino médio. Eu vou procurar não me estender muito e vou procurar não deixar tão cansativo. Eu não consigo fazer apresentações, como professor só consigo dar aula. Então, e as minhas aulas são muito interativas, então basicamente o que eu vou fazer é conversar com vocês. O que eu pretendo discutir aqui então hoje essa é a sequência da aula, não da apresentação. Eu quero conversar com vocês sobre o que a gente entende, sobre o que a gente entende ou pode entender sobre o ato de conhecer, um pouquinho sobre conhecimento e tecnologia intelectual, apresentar para vocês o Centro de Tecnologia Acadêmica, na verdade, apresentar e convidar vocês a serem membros, participantes dessa comunidade. E por último, vou dar exemplos de práticas colaborativas, em especial vou mostrar um projeto que deu certo, que está dando certo no Colégio de Aplicação e no Instituto de Física aqui. Esse à esquerda, então, é o site do Centro de Tecnologia Acadêmica aqui no Instituto de Física, né? Convido a todos a entrarem no site, se cadastrarem e participarem de uma comunidade que, pelas minhas contas, agora já conta com mais de 250 colaboradores. São desde esses colaboradores, essas 250 pessoas, são desde alunos do ensino fundamental, do Colégio de Aplicação, até pesquisadores renomados aqui da nossa universidade. Para preparar essa apresentação, eu reli algumas coisas, né? São essas as referências que eu passei os olhos de novo para preparar essa apresentação. Geralmente a gente coloca no fim, mas quis colocar no início, já para vocês terem uma ideia de que perspectiva eu estou falando. Tá? Eu tenho lido bastante coisa sobre Pierre Levy ultimamente, sobre recursos educacionais abertos, sobre software livre, tecnologia aberta e sobre ciência cidadã. Bom, por que conhecer? Né? Essa é a primeira pergunta que a gente pode fazer, ou que eu pretendo fazer para vocês. Por que conhecer? Essa pergunta não é muito difícil de responder. E ela tem, eu diria, muitas respostas. Né? Conhecer para entender melhor o mundo em que a gente vive. O que mais? Conhecer para ter uma profissão. Conhecer para... Eu acho que tem que encerrar o meio-dia a próxima vez. Conhecer para se libertar. Conhecer para não se deixar dominado. Conhecer para dominar. Conhecer para um monte de coisas. Conhecer para ser uma pessoa melhor. Nem sempre, né? Conhecer para... o ato de conhecer... ou por que conhecer, existem muitas razões, né, que a gente pode elencar, e então, diante disso, uma conclusão possível seria que o conhecimento é um direito de todos. Sim? Bom, funcionando direito. Para o computador será né? É sobre tecnologia essa palestra.
Mas a tecnologia é aberta, isso aqui é fechado, por isso que eu não me dou bem. Então, bom, daí, diante disso, depois que a gente se dá conta, né, ou não, de que conhecer o direito humano, fica mais fácil entender qual é o papel da escola e da universidade. Tá? Então, qual é o papel da escola e da universidade? Garantir o acesso, né, de todos a todo tipo de conhecimento. Poderia se pensar, estou tentando construir uma linha de raciocínio aqui. Uma conclusão possível: o conhecimento é livre. Né? Ou seja, é livre no sentido, de novo, é livre no sentido de que ele liberta, de que ele, em princípio, né, não é privilégio de poucas pessoas, em princípio. Né? E ele está disponível para quem quiser acessá-lo, em princípio. Ou seja, quero começar a conhecer. Bom, vou começar a estudar, né? Vou procurar meios de acessar esse conhecimento, porque, em princípio, o conhecimento é livre, ok? Bom, e aí que começam os problemas. Por exemplo, como garantir, então, o acesso de todos a todo tipo de conhecimento? Isso não é fácil, aí os problemas começam, é por isso que tem a escola, a universidade e essas instituições, além de outras, não tão formais quanto ela, enfrentam uma série de problemas para garantir o acesso dessas pessoas ao conhecimento. Mas, se a gente não perder de vista as 4 liberdades do conhecimento, o uso, o estudo, a modificação e a distribuição do conhecimento, ou seja, sempre que eu puder permitir ao meu aluno, ao meu colega, ele usar um determinado tipo de conhecimento, que ele possa estudar esse conhecimento, que ele possa modificar esse conhecimento e que ele possa distribuir esse conhecimento, então, de certo modo, eu estou garantindo as 4 liberdades do conhecimento. Uma conclusão possível: o conhecimento científico é um modo de conhecer. Bom, pensando então em ciência, que é aquilo que a gente está interessado aqui, o que a gente tem que garantir, de certa forma, então, é uma alfabetização científica. E o que seria essa alfabetização científica nos dias de hoje? Uma alfabetização científica nos dias de hoje é, entre outras coisas, ou significa, ou pode ser entendida como uma aprendizagem da ciência, né? Aprender, se alfabetizar cientificamente é aprender a ciência, os conceitos da ciência. Ou seja, se eu quero aprender física, então eu preciso saber o que é massa, eu preciso saber o que é força, eu preciso saber o que é carga elétrica e assim por diante. Aprender sobre ciência. Alfabetizar-se cientificamente também é aprender sobre ciência, não só a ciência. Não adianta eu saber só os conceitos da ciência. Eu preciso, ou é desejável, que eu saiba também sobre ciência. Ou seja, que eu saiba sobre história da ciência, que eu saiba sobre filosofia da ciência, né? O contexto histórico em que determinada teoria foi construída, os problemas que ela enfrentou, por que razão deixou de ser utilizada. Eu preciso também aprender a fazer ciência, né? Eu preciso saber aplicar aquela primeira linha lá, né? Eu preciso praticar a ciência. Eu preciso aprender a realizar, montar experimentos, elaborar experimentos, construir simulações computacionais, teorizar e assim por diante. E eu diria também que eu preciso aprender a viver ciência.
Tem um colega meu, que não está aqui dentro que estudou comigo, mas que não está no meio acadêmico, que ele diz assim: é preciso viver a ciência em primeira pessoa. Eu preciso me sentir fazendo parte de uma comunidade científica. Eu preciso compartilhar o conhecimento com certas pessoas. Eu preciso estar empolgado. Eu preciso estar motivado. Isso é viver ciência. Bom, dentro disso tudo, a gente pode se questionar de novo, então, sobre o ato de conhecer, sobre as tecnologias, olhar para a história das tecnologias intelectuais. Cito três que seriam a fala, a escrita e, hoje em dia, a informática, né? Três tecnologias. Quando eu me refiro a tecnologias intelectuais, estou me referindo a essas três principais tecnologias intelectuais do ser humano: a capacidade da oralidade, de falar, de escrever, e, recentemente, toda essa era digital e informática. Isso tudo o conhecimento, essas tecnologias estão relacionados com o pensamento, com a cognição, do ponto de vista do indivíduo, né, pensando, e com a informação que está disponível. Então, o que a gente pode fazer é repensar as relações entre essas coisas e dar-se conta de que as tecnologias intelectuais, quando surgiu há muito tempo atrás a fala, a oralidade, a escrita e, mais recentemente, a informática, a gente pode se dar conta de que essas tecnologias, elas, de certo modo, acabam alterando o modo como se adquire, né, conhecimento sobre o mundo. De certo modo, essas tecnologias, elas não determinam, mas elas condicionam o pensamento da gente. Elas permitem novos tipos e quantidades, né, de armazenar novos tipos e quantidades, conhecer, produzir, armazenar e distribuir novos tipos e quantidades de informação. As instituições sociais, por outro lado, tal como uma escola, uma universidade ou um centro de tecnologia acadêmica, permite que essas instituições acabam construindo, de acordo com seus princípios, filosofias, visões de mundo, acabam construindo certos tipos de conhecimento. Essas instituições, em parte, ou em menor ou maior proporção, compartilham informação e também, de certo modo, ainda que não determinem, condicionam o pensamento do indivíduo. Pode-se falar, então, quando a gente pensa em computadores, né, que seriam os dispositivos, digamos assim, que são a base, né, o suporte material dessa era midiático-informática, né, desta era digital, sendo mais específico, dos microprocessadores, etc. Pode-se pensar, então, que também essas tecnologias, juntamente com instituições e o ser humano, tudo isso compõe um coletivo pensante, né? Uma inteligência coletiva. E daí pode-se falar de uma ecologia cognitiva, da qual todas essas coisas, instituições, pessoas, máquinas, são atores. É uma questão de se colocar entre o social e o cognitivo. Esses elementos que eu citei antes ali nesse diagrama aqui, nesse mapa, eles, como tinha dito, eles acabam se articulando para formar coletividades pensantes,
De certo modo, hoje em dia, os computadores pensam junto com a gente. Aqui uma citação de Levi: o pensamento se dá em uma rede na qual neurônios, módulos cognitivos, humanos, instituições de ensino, línguas, culturas, sistemas de escrita, livros e computadores se interconectam, transformam e traduzem basicamente representações. De certo modo, toda instituição acaba sendo uma tecnologia intelectual, e os processos sociais também podem ser vistos como atividades cognitivas. Dentro deste panorama, surge o Centro de Tecnologia Acadêmica do Instituto de Física da URGS, se não me falha a memória, em 2012. Da qual, inclusive, eu acho que a ata que criou o Centro de Tecnologia Acadêmica em 2012 está disponível aqui no site. Posso até dar uma olhadinha aqui. Eu acho que o Ives estava presente nesse dia. Outros professores do Instituto de Física estavam presentes também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Eu vou me permitir ler isso. Nos reunimos hoje na sala L201, Laboratório de Ensino da Engenharia Física, Instituto de Física da URGS, para dar início às atividades do Centro de Tecnologia Acadêmica. Tendo como objetivo resgatar o papel da universidade como local de domínio e cultivo do saber humano nos moldes da LDB, o CTA busca o desenvolvimento de tecnologias abertas, sujeitas às liberdades de uso, estudo, modificação e distribuição, garantindo autonomia no aprendizado e no uso delas. O desenvolvimento de uma cultura de ampla colaboração e de continuidade do conhecimento, inspirado no potencial da tecnologia da informação como meio de fusão e compartilhamento, faz-se necessário para a formação diferenciada de recursos humanos dentro da universidade. Entendemos que, para suprir as necessidades atuais da humanidade, sem prejudicar as gerações futuras, é de suma importância a formação de pessoas com essa cultura de compartilhamento de conhecimentos, visando a solução dos problemas da atualidade. Aí, assinam aqui, estavam presentes esta lista de professores do Instituto de Física. Isso foi em 23 de maio, o dia que a minha filha nasceu, de 2012, portanto, fazem 3 anos e pouco. E o Centro de Tecnologia Acadêmica, hoje em dia, conta com uma participação de mais de 250 pessoas e uma dezena de projetos bem-sucedidos. Estes já são mais de são 2, em breve virarão 4 centros de tecnologia acadêmica, né? O principal, o que começou está aqui no Instituto de Física, tem o Centro de Tecnologia Acadêmica Júnior no Colégio de Aplicação e, ao que me parece, em breve terá um Centro de Tecnologia Acadêmica também no Colégio Tiradentes e no Colégio Militar. A ideia também, já desde o ano passado, mas por toda a loucura do dia a dia, o professor Rafael Pezzi, que é o coordenador do Centro de Tecnologia Acadêmica aqui no Instituto de Física, junto comigo e conversando em parceria com as pessoas que trabalham com a gente iniciou uma conversa com a Secretaria de Educação do Estado também para a implantação de alguns centros de tecnologia acadêmica em escolas da rede estadual. Isso ainda está bem incipiente, mas a gente já teve 2 reuniões. Bom, os CTAs, os Centros de Tecnologia Acadêmica, eles se caracterizam por desenvolver projetos de ensino, pesquisa e extensão, né? Pautados nos conceitos de tecnologias livres, né? Hardware e software livre, ciência cidadã, recursos educacionais abertos, metodologia colaborativa de projetos
e tem uma natureza, alguns desses projetos têm uma natureza transdisciplinar. Bom, tecnologias livres são tecnologias que permitem exercer o domínio sobre o conhecimento que elas ajudam a construir, né? Que tem a ver com a garantia daquelas 4 liberdades do conhecimento. Então, o que a gente se preocupa muito no Centro de Tecnologia Acadêmica é que a produção do conhecimento, que enquanto a gente estiver produzindo conhecimento com o uso de tecnologias, primeiro, que essas tecnologias sejam livres, abertas, que todo mundo possa ter acesso a elas, e que a gente, de fato, possa se apropriar desse conhecimento e permitir que outras pessoas também se apropriem e possam fazer o que bem entender. É exatamente isso. Por exemplo, essa apresentação aqui, depois eu vou mostrar para vocês onde está, ali no site do Centro de Tecnologia Acadêmica. Vocês podem, né, fazer o que bem entender com ela. Usarem, modificarem, achar que está uma porcaria, refazer ela todinha. Vocês têm autorização para isso. Ciência cidadã, eu diria que é a participação informada, consciente e voluntária de pessoas em projetos de pesquisa, de pessoas que não são consideradas, né, por algumas instituições, digamos assim, ou por pessoas, não são consideradas cientistas, né? Aí também a gente já pode começar a se questionar quem é ou não um cientista. Será que o meu aluno lá da 7ª série de ensino fundamental já não é um cientista? Será que ele já não está produzindo ou não pode produzir determinados tipos de conhecimento? Recursos educacionais abertos é qualquer tipo de mídia, né, que permite usufruir também daquelas 4 liberdades do conhecimento. Metodologia colaborativa de projetos é basicamente a metodologia de trabalho do CTA, ou seja, desde o início ou a partir de qualquer momento. Por exemplo, no caso de vocês podem, a partir de agora, né, ou logo em seguida dessa palestra, se cadastrarem no site do CTA e começarem a colaborar nos projetos e terem uma participação efetiva. Claro que, para isso, para vocês participarem de um determinado projeto de Centro de Tecnologia Acadêmica, vocês, de algum modo, terão que conhecer o projeto e se familiarizar com ele. Como vocês podem fazer isso? Acessando toda a documentação do projeto, desde o primeiro dia que ele foi pensado e até o atual estágio de desenvolvimento em que ele se encontra. Tudo está documentado no site do Centro de Tecnologia Acadêmica. Esta é uma filosofia do CTA, tudo que a gente faz lá, seja com alunos do ensino fundamental, médio, do ensino superior, de pós-graduação, professores, coordenadores do centro, tudo que eles fazem, tudo que a gente faz, deve ficar documentado de tal forma que possa, qualquer pessoa como vocês agora, acessem o site e possam se familiarizar com o projeto e começar a participar. Bom, o centro, como eu tinha dito, ele é coordenado pelo professor Rafael Pezzi, conta com, eu diria, mais de 2 centenas hoje em dia de colaboradores, são desde estudantes do ensino fundamental, médio, professores da educação básica, por exemplo, no meu caso, estudantes do ensino superior, pós-graduação, professores do ensino superior, colaboradores de fora da universidade e colaboradores, inclusive, de fora do meio acadêmico.
O Centro de Tecnologia Júnior, que está sediado no Colégio de Aplicação, ele é coordenado por mim. Os principais projetos em desenvolvimento hoje no Centro de Tecnologia Acadêmica Júnior são o projeto das estações meteorológicas modulares, ou de código aberto, modelagem computacional no ensino de usando Python e o módulo 3D do Python, que é o VPython, projeto de física, música e tecnologia, modelagem e impressão 3D e, por último, agora iniciou esse ano, um projeto de robótica, que é o desenvolvimento de um braço mecânico simples, automatizado, né? Tudo isso construído pelos alunos do ensino médio e do ensino fundamental do Colégio de Aplicação, claro, com todo o aporte dos professores e estudantes de graduação aqui do Instituto de Física. Eu vou falar agora então para vocês de um projeto especial, que é o da estação, né? Que foi um dos primeiros, né? Lá no Colégio de Aplicação foi o primeiro. Esse projeto começou, o início dele já começou com a participação de estudantes do ensino da educação básica do Colégio de Aplicação. Desde o início do projeto, a tecnologia toda que vinha e vem sendo produzida nesse projeto, desenvolvida nesse projeto, está, digamos, de certa forma, sendo acompanhada pelos alunos do Colégio de Aplicação. O objetivo desse projeto das estações meteorológicas modulares é construir uma rede de estações para monitorar microclimas e, que dirá, o ambiente. Bom, em se tratando de monitoramento climático e ambiental, pode-se dizer que sistemas de monitoramento desse tipo hoje, mais do que nunca, são imprescindíveis para modo de conhecer os padrões de variabilidade do tempo e do clima em microclima, quando eu digo esses espaços em microclimas, né? Especialmente em espaços urbanos, ou seja, microclima de cidades, avaliar os impactos da aglomeração urbana, permitir a tomada de decisões visando o desenvolvimento sustentável e a gestão ambiental, tanto urbana quanto do planeta. Pensando em variáveis climáticas e ambientais, quando a gente começou esse projeto, o professor Rafael Pes e eu não sabíamos, e até hoje sabemos muito pouco, sobre meteorologia, né? Mas meteorologia é uma coisa muito interessante e, em princípio, para nós que somos da área da física, não é uma coisa muito difícil de iniciar um estudo. Não estou dizendo que meteorologia é fácil, meteorologia é difícil. Prever o tempo, como vocês podem ver, é algo praticamente impossível nos dias de hoje, né? Mas iniciar os estudos nessa área é uma coisa, para nós, né, que somos da área da física, não tão difícil, eu diria. E, basicamente, o que os meteorologistas fazem para tentar conhecer o tempo e o clima, quando eu digo tempo, esse tempo aqui é o tempo meteorológico, né? Não é o tempo do relógio, né? Não é o passar do tempo, é o tempo meteorológico, que é definido, que pode ser definido basicamente como o estado termodinâmico da atmosfera em um determinado instante de tempo e uma determinada localidade. Ou seja, se eu conheço a temperatura, se eu conheço a umidade relativa, absoluta ou relativa, se eu conheço a pressão atmosférica do ar, se eu tenho dados de direção e velocidade do vento, se eu tenho dados do tipo e quantidade de chuva, e se eu tenho alguma noção sobre, ainda que qualitativa, sobre a quantidade de nuvens no céu, é disso que os meteorologistas se valem para começar a estudar o tempo e o clima. São essas 6 coisas: temperatura, umidade, pressão, vento, chuva e nuvens.
para monitorar o meio ambiente, além de entre outras coisas. Basicamente o que se faz é monitorar a qualidade do ar, da água e do solo. Bom, as ferramentas para estudo do tempo e do clima pelos meteorologistas são basicamente, eles estudam tempo e clima usando basicamente essas três ferramentas, ou seja, estações meteorológicas convencionais, né? Algumas delas automatizadas, já hoje em dia, outras ainda não automatizadas, né? Simulação numérica e interpretação de imagem de satélites. Basicamente são essas três ferramentas que os meteorologistas com que os meteorologistas trabalham. Os dados coletados por estações meteorológicas, eles alimentam as simulações numéricas, né? São os dados de entrada para as simulações poderem rodar, e também são utilizados, de certo modo, na interpretação de imagens de satélites. Então, basicamente, o que é meio óbvio, né? A gente precisa coletar dados da atmosfera sobre temperatura, pressão, umidade, etc. Bom, aí a pergunta que fica, ou que a gente pode fazer é: por que construir estações meteorológicas de código aberto, né? Ou para que construir mais estações meteorológicas? E a resposta está aqui em cima, né? Para formar uma rede densa de estações, né? Que permita monitorar microclimas. Essas duas figuras aqui são, em verde, são as estações meteorológicas que o estado do Rio Grande do Sul tem, que são automatizadas, em amarelo as não automatizadas. São por volta de 40 e poucas estações automatizadas que estão pintadas aqui de verdinho e 20 e poucas não automatizadas de amarelo. Essas estações meteorológicas, elas nem sempre estão compartilhando dados, né? Existem outras estações meteorológicas que não do estado, né? São estações meteorológicas particulares e, portanto, não fazem parte dessa rede. E aí vocês podem ver que, pela extensão territorial do nosso estado, 70 e poucas estações meteorológicas não dão conta ou são incapazes de monitorar microclimas, ou seja, o clima em regiões muito pequenas, porque elas estão muito espaçadas umas das outras. Então, esse é um dos objetivos desse projeto, que já existe desde 2012, como eu disse para vocês. O objetivo dele é construir 55 estações meteorológicas de baixo custo e colocar elas em 55 escolas estaduais de Porto Alegre, para que os alunos comecem a monitorar o microclima da cidade. Aqui está o primeiro protótipo dessa estação, né? Muito, eu diria, elementar. Foi, como eu disse, foi o primeiro, né? E é uma instrumentação meteorológica alternativa baseada em tecnologia livre. E aí vocês podem, a gente pode começar a se questionar o quão bom esses sensores. Vejam a diferença dessa figura. Isso aqui são componentes eletrônicos, né? Resistores e alguns sensores para essa estação aqui. Essa estação aqui, ela é uma estação convencional, ela está na faixa hoje em dia de R$20 mil, e essa aqui na faixa de R$100, né?
O que a gente consegue monitorar hoje em dia, digamos assim, o que a gente monitora não, que a gente não monitora, o que a gente consegue medir com uma boa precisão é temperatura, umidade e pressão atmosférica, e a gente precisa muito, talvez, quem sabe, com a ajuda de vocês, a gente precisa muito de, basicamente, de um pluviômetro, né, que possa medir a quantidade de chuvas, né, de precipitação, com a mesma qualidade que a gente tem medido temperatura, umidade e pressão. E se vocês perguntarem para o meteorologista hoje daquelas 6 coisas, quais são as 2 coisas mais importantes, as 2 que eles vão te dizer, o que eles dizem para nós o que a gente precisa basicamente é de temperatura e quantidade de chuva. Né? Eles precisam saber quanto vai chover e qual é a temperatura. O resto também é importante, mas não é o essencial. A gente mede temperatura, é relativamente simples de medir, né? A gente ainda não conseguiu construir um pluviômetro, embora existam, se vocês entrarem na internet e colocarem lá pluviômetro de código aberto, construído com base em Arduino, vão aparecer zilhões. A gente já testou alguns, já tentou construir alguns, mas nenhum que nos satisfizesse. Então a gente tem várias ideias, os alunos têm tido várias ideias e, bom, é um projeto que continua em desenvolvimento, como eu disse, com a participação de estudantes desde o ensino fundamental até o professor Rafael Pezzi, que é o coordenador do Centro de Tecnologia Acadêmica. Isso tem sido uma experiência riquíssima, né? É claro que a gente não é difícil de entender, em parte, né, em parte o Colégio de Aplicação, o CTA Júnior, dá certo, porque ele está numa situação privilegiada, né? Ele está dentro da universidade e a gente pode contar com o suporte do Instituto de Física, né? O Colégio de Aplicação fica aqui logo abaixo, no Instituto de Física a gente está aqui em frente, né? Então são metros que separam um CTA do outro, mas o mais interessante de tudo é que hoje em dia eu entro no Centro de Tecnologia Acadêmica, às vezes entro lá, não tem ninguém, e fico, cadê essa gurizada que não está trabalhando aqui? Daí daqui a pouco chega o professor, eles estão tudo no CTA lá em cima, soldando, construindo placas de circuitos e por aí afora, né? Então é uma experiência muito rica que a gente está querendo replicar, obviamente, né? O nosso objetivo é disseminar esse tipo de conhecimento, acima de tudo, é disseminar a metodologia de trabalho, né? A gente não tem, digamos assim, grandes conhecimentos a disseminar. O que a gente tem e o que a gente busca todos os dias é disseminar a metodologia de trabalho, né? Bom, ainda sobre esse projeto, contribuições dele, né, que a gente pretende alcançar, avanço na capacidade de monitoramento do tempo com alta resolução espacial e temporal, incorporação de um sistema alternativo de assimilação de dados, melhor descrição de processos físicos responsáveis por eventos extremos, isso é uma coisa que aflige os meteorologistas hoje em dia, geração de informações detalhadas para agentes responsáveis pelo monitoramento e fiscalização do meio ambiente e, acima de tudo, como eu disse para vocês, formar recursos humanos, desde estudantes da educação básica até pesquisadores de diferentes áreas do conhecimento. No CTA colaboram pessoas desde a área do direito, nos assessorando nas questões legais, né, relativas a tecnologias abertas, designers, físicos,
pessoal da ciência da computação e por aí afora. Biólogos, o Centro de Tecnologia Acadêmica cada vez mais tem se tornado um ambiente assim, como vocês quiserem, multi, inter, transdisciplinar. Bom, por último, então, depois eu quero só mostrar algumas coisinhas do site do CTA para vocês. O que especificamente eu estou tentando construir, pensar um pouco, devido à formação na área de ensino, né? Mas contando muito, obviamente, com a colaboração do professor Rafael Pezzi e dos demais, de todos os participantes, construir um referencial de trabalho, teórico e de trabalho, que integre movimentos sociotécnicos e educacionais, porque o advento da informática, a gente acredita que a vinda da informática viabilizou um meio de transporte, de suporte e transmissão de conhecimento que apresenta as propriedades mais próximas da cognição humana, que é o pensamento, as ideias, a linguagem e a comunicação são muito fluidas. Elas se transformam rapidamente, se adaptam e se propagam com ou sem modificações, com uma naturalidade incrível. Diante disso, a gente defende que para fazer o uso da verdadeira potencialidade da informática, ou seja, para que as pessoas possam se apropriar dela e construir conhecimento a partir da informática, de acordo com as possibilidades cognitivas humanas, são necessários formatos de dados, programas, instrumentos e licenças legais que permitam o usufruto autêntico das propriedades compartilhadas entre a informática e a cognição humana. Na verdade, isso é um pouco essa ideia de fazer uso das verdadeiras potencialidades da informática. Isso é o que o Levi chama de tecnodemocracia, né? Ou seja, permitir que as pessoas possam acessar a tecnologia e construir conhecimentos que elas possam exercer o domínio deste conhecimento plenamente, né? Para isso, então, a gente acredita que só tem um jeito não, mas que um caminho possível é fazendo uso de dados, programas, tudo que a gente constrói, todos os projetos, tudo aquilo que é usado nos projetos, desde ideias até coisas que se materializam, né? Tudo isso deve ser da melhor forma possível, o que dá muito trabalho, documentado para ser compartilhado, né? Só assim a gente pode disseminar esse tipo de conhecimento, metodologia de trabalho, como vocês queiram. Aqui está a página inicial do Centro de Tecnologia Acadêmica. Convido todos vocês a abrirem uma conta aqui e compartilharem com nós as experiências de vocês em sala de aula usando tecnologias abertas. Quem não usa e quiser passar a usar, achou algumas das ideias aqui interessantes, pode começar a colaborar a partir desse momento. Aqui tem alguns projetos destacados. Tropos, né? Tropos, lido de trás para frente, significa Sistema Operacional Portátil, né? É um sistema operacional que cabe dentro de um pendrive e tu pode carregar ele contigo para onde tu for, levando, então, consigo todas as ferramentas, né? Em termos de software, né? Que a gente costuma trabalhar. Isso está disponível aqui para vocês baixarem, né? O sistema operacional é baseado numa distribuição do Debian, no Linux, e tem uma série de pacotes, desde para pessoas que trabalham mais com a área de ciência, de eletrônica, de designers. Tem diversos pacotes que estão sendo, de programas que estão sendo construídos, e isso tudo, obviamente, inclusive isso tudo é software livre, né?
Aqui então tem o projeto das estações meteorológicas, que eu falei um pouquinho para vocês. Deixa eu entrar aqui. Esse aqui já é um outro protótipo. Aqui, gente, vocês vão encontrar tudo, desde tudo, como eu disse, é tudo mesmo. Inclusive os nossos erros durante o desenvolvimento do projeto. Tudo vocês vão encontrar aqui, inclusive os projetos, inclusive, por exemplo, aqui, vocês podem, deixa eu mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho. Bom, aqui, ó, esse é o último, é o último hardware, né, da estação meteorológica. Ele já é uma coisa bem mais elaborada, né? Isso aqui está descrito passo a passo, desde como se faz esta placa. E vocês podem acreditar, os alunos de vocês, com este passo a passo, com vídeos tutoriais que estão aqui dentro, eles são capazes de construir esta placa. Tá? Se os meus são, os de vocês também são. Está tudo documentado aqui. Está documentado aqui, inclusive, projetos, os projetos que a gente submeteu às agências de fomento, do FAPERGS e CNPq. Se vocês quiserem pegar esses projetos, modificarem, achar que tá bom, submeter para algum, sei lá, para alguma agência, para algum órgão de financiamento, melhorar o projeto, submeter e para arranjar algum recurso, por exemplo, e começar a integrar a rede das estações, sintam-se à vontade. Tudo está aqui. As oficinas que a gente ministra para alunos em eventos como o Arduino Day, portas abertas dentro da universidade, pessoas que nos pedem que a gente vá, professores que a gente tem contato aqui, que passaram pelo Instituto de Física, que a gente vá até as escolas, ministre oficinas de montagem das estações meteorológicas. Para construir 55 estações meteorológicas, que dirá mais do que este número, a gente precisa da participação de muita gente. A gente ainda construir essas 55 estações meteorológicas. E talvez construir as 55 estações meteorológicas não seja tão difícil. Talvez o mais difícil seja manter elas em funcionamento, né? E isso a gente só vai conseguir fazer se as pessoas se aproximarem de nós, entenderem que os seus alunos podem participar da rede, devem participar da rede, precisam participar, porque senão a rede não vai acontecer, e com isso estarão fazendo ciência também, ou seja, estarão tornando-se ou praticando uma ciência mais cidadã, ou seja, uma ciência que a gente agora já nem sabe mais se é feito por cientista ou não, né? É uma participação num projeto de pesquisa em que tu estás informado, que tu estás consciente, que tu quis participar, então ele é voluntário, e agora tu coleta dados, interpreta dados, faz parte de uma determinada comunidade, estás vivenciando a ciência, estás te sentindo parte de uma comunidade, e isso quando os alunos começam a se sentir parte dessa comunidade, é muito gratificante tudo que eles conseguem desempenhar e render. Tem outras coisas aqui. Deixa eu só voltar aqui. Tem aqui plano de ensino de disciplinas ministradas por mim para alunos da educação básica, de introdução à física da atmosfera, tá? Videoaulas, uma série de coisas. Deixa eu ver aqui, referências. Gente, tem muita coisa aqui. Eu queria mostrar. Eu quero mostrar para vocês só uma. Deixa eu botar aqui direto. Aqui tem um artigo que a gente publicou agora esse ano,
que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Essa estação é construída com base na plataforma de computação física Arduino. Muitos de vocês devem saber o que é, inclusive devem ter feito cursos aí, né, maravilhosos nesse encontro. Aqui dá um protótipo. Essa aqui é a nossa estação meteorológica. Tá? Existem, nossa, que eu digo, é a última que está funcionando lá no colégio de aplicação. Esse aqui, ó, que eu queria mostrar para vocês é que em vermelho, né, são os dados coletados para temperatura, umidade relativa e pressão do ar atmosférico com a nossa estação, e em azul os dados coletados com uma estação meteorológica aqui do Centro Estadual de Pesquisa e Sensoramento Remoto e Meteorologia da URGS. Essa é uma estação profissional, previamente calibrada pelos meteorologistas da universidade aqui. Então, os dados deles e os nossos estão sendo confrontados aqui nesses gráficos. E aí vocês podem ter uma ideia, assim, uma qualitativa de quão razoável é a nossa estação meteorológica, né? A nossa, lembrando que a nossa custa menos de R$100. E é feita por estudantes de educação básica, o que é fantástico, né? Então, bom, é isso. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, então agora fico à disposição. Quantas escolas hoje estão em funcionamento e enviando dados? Nenhuma. Só fazer as estações e enviar os dados para a rede, isso é um segundo passo. O primeiro passo é a gente ter um protótipo, o primeiro passo é ter um protótipo confiável, né? A gente, do ponto de vista isso tem a ver com banco de dados, eu te confesso que eu não entendo muito, e daí eu tenho pessoal da computação, alunos da ciência da computação que nos ajudam bastante, da física computacional aqui do Instituto, que estão elaborando bancos de dados para que, imagina, tem que coletar dados de 55 estações, aí tem que saber que aqueles dados estão vindo da 24ª, da 27ª, da 39ª, e depois fazer uma espécie de SIGA, um sistema de informação geográfica, né? Uma espécie de mapinha do Rio Grande do Sul ali, que a gente clicando em cada daquelas estações ali possa ter ideia, valores de temperatura e umidade no momento, né? A rede ainda não está formada, mas esse é o nosso objetivo. Em quanto tempo ela vai ficar pronta, não sei. Se vocês começarem a colaborar, eu acredito que a gente pode andar mais rápido. E esse protótipo que aparece na foto está aqui nesse campus? Tá, sim. Aqui, tem dois. Tem como a gente não tem a rede ainda, há momentos em que ele fica medindo, há momentos em não, que não fica. A gente quando o projeto está em desenvolvimento, a gente enfrenta dificuldades, às vezes ele dá problemas e a gente coloca para funcionar de novo, mas assim, a nossa estação foi muito interessante. Quando a gente colocou a nossa estação para coletar dados lá, junto no mesmo local onde está a estação do Centro de Sensoramento Remoto, a nossa estação ficou coletando dados 3 semanas. A deles, depois da primeira semana, parou de funcionar. A nossa continuou funcionando 3 semanas. Né? Também a gente dá sorte de vez em quando. Né? Mas assim, a rede não está montada, mas esse é o nosso objetivo. E assim, a gente poderia montar essa rede talvez com outras pessoas. Mas a gente não quer, a gente quer montar a rede com estudantes de educação básica. A gente quer que professores da escola e estudantes que cuidem dessas estações e que eles façam parte da rede. Né? Por enquanto a ideia agora é aquela placa mais bem desenvolvida ali. A gente já tem 30 daquelas placas, e a ideia agora a ideia era começar a fazer uma rede aqui para testar um banco de dados, etc., aqui dentro da URGS. A gente ia botar um em cada campus e disponibilizar os dados num link lá na página da universidade e tal.
E é um projeto que está em desenvolvimento. Só uma em relação a essa questão dos dados que vão ser gerados. Essas estações vão estar sincronizadas via rede ou vai ser tipo offline? A ideia é que estejam. Tá. A ideia é que estejam, quem sabe a gente pode ter uma em Bagé também, né? Tem o problema de quanto rápido você consegue... Sim, não, sincronizada, mas eu acredito que quer dizer, sincronizada entre aspas, né? Não mesmo... Tem a questão do envio dos dados, né? Por exemplo, quanto mais longe a estação estiver, aí mais dificuldade eu acredito para... Mas eu digo, você espera um erro temporal na ordem de... Não, a gente nem chegou nesse nível aí a gente está desenvolvendo os protótipos e a gente quer montar uma rede assim pequena e depois começar, eu não saberia te responder isso, não, a gente nem chegou nesse nível, nesse estágio ainda. E outra coisa que ele tem experiência com o Arduino, né? Sim. Trabalha um pouco essa questão de você ter a confiabilidade. Então, a gente tem um protótipo, ele funciona muito bem, mas a hora que você começa a reproduzir, começa a fazer isso funcionar de forma mais rotineira, você acaba encontrando muitos defeitos. Problemas. Aquela placa que eu mostrei por último ali, ela digamos, é um protótipo bem mais robusto, assim, instável. Essa aqui foi a gente... Hoje em dia a gente já faz ela no CTA, mas assim, bonitona, bem... né? Essa foi mandada fazer na indústria. Essa aqui, ó. A placa de circuito impresso. É que agora a gente, lá no CTA, esse aqui, essa placa aqui, esse circuito aqui eu diria que ele é profissional. Tá? Essa placa aqui, agora a gente já tem uma fresadora, que é um outro projeto aqui, ó, que é fantástico. Esse projeto da fresadora João de Barro, que é uma fresadora que faz as prototipação de placas de circuito impresso, construída, não posso dizer 100% com tecnologia aberta, que tem alguma coisa aqui, obviamente, que tem peças aqui que não foram feitas por nós, né? Esse 100% livre é utópico, né? Mas isso aqui é um equipamento que foi projetado dentro do Centro de Tecnologia Acadêmica e foi construído. Uma fresadora dessas aqui, conversando com o Germano, que é um engenheiro que trabalha no CTA, e com o Rafael, uma máquina dessas aqui custa... Essa aqui saiu, a gente conseguiu fazer ela por R$ 2.600. A ideia é fazer uma bancada de equipamentos abertos, uma impressora tridimensional, uma impressora 3D, uma fresadora PCI e mais algumas coisas que a gente chama de bancada livre. Um sonho, né? A gente persegue algum sonho. O sonho seria ter que cada escola tivesse uma bancada de equipamentos livres, que pudesse fazer suas próprias placas de circuito impresso, que pudesse construir, imprimir com a sua impressora tridimensional, 3D e outros equipamentos, né? Que se cada escola tivesse isso, puxa, ia ser muito legal, né? Então, mas essa fresadora PCI da João de Barro aí, a gente já imprime as plaquinhas do circuito da estação, que se conectam ao Arduino. Bem conectadas, eu diria que tem futuro, viu, Edson? Mas sim, trabalhar com Arduino, a gente, depois quando tu quer trabalhar um pouquinho mais sério, daí enfrenta desafios assim de reprodutibilidade e tal, mas, bom, acima de tudo, o mais importante é a formação do recurso humano, né? A gurizada tanto lá da aplicação quanto os alunos aqui orientados pelo Rafael Pérez aqui do curso de Engenharia Física e outros, eles aprendem muita coisa. O que a gente tem se deparado agora, depois de 3 anos aqui, eles estão conseguindo, sei lá, bons empregos, estágios, outros assim, alguns deles deixaram na mão, né? Por ter aprendido bastante coisa dentro do CTA, né? Que bom que eles se desenvolvam. A minha pergunta
trabalhar com pluviômetro ou pluviógrafo? Não sei qual é a diferença entre os dois. Porque o pluviômetro, ele só mede a questão de chuva, você só vai A quantidade. a quantidade de chuva. Sim. O pluviógrafo, ele já trabalha a quantidade de chuva de acordo com o tempo, então você tem um dado melhor, você tem a informação de quanto choveu e quanto tempo choveu. O outro só te dá a informação assim, da última vez que foi feita a visualização da chuva até agora, choveu tanto, mas você não sabe qual foi a intensidade, enfim, você não consegue coletar esse tipo de dados. Então, vocês estão querendo qual? Eu diria que então a gente precisa do primeiro, né? Que é o que só... a gente não tem o primeiro ainda. Né? A gente precisa, sei lá, ter uma medida caiu tantos milímetros de chuva, sei lá, 15 dias que a gente deixou lá. Depois, bom, a gente pode... mas se tu já tem essa informação, não tinha pensado, quer dizer, já tinha, mas não tinha nem... já tem essa informação, tu poderia começar a colaborar. E outra coisa, você falou que fez alguns testes de pluviômetro, no caso, que não atenderam. Eles não atenderam por quê? Sei lá, deu uma chuva muito forte, né? Vou pro pluviômetro embora. Gente, as nossas estações, assim, eu não sei se tem a impressão certa, tá? A nossa estação não é a melhor do mundo, assim, mas ela é legal, assim, dos alunos trabalharem, mas, sei lá, uma vez a gente colocou o pluviômetro, quando a gente foi lá, ele tinha voado, estava no chão lá, todo estatelado. Depois a gente imprimiu, os dois pluviômetros que a gente fez lá no CTA, eles foram impressos na impressora 3D, né? Então, são pluviômetros feitos de plásticos, tem um design legalzinho, assim, e tal. Quando choveu muito, levou embora, ventou, levou embora o pluviômetro. Outras vezes, assim, a gente viu que estava chovendo, que estava entrando água no sisteminha de báscula ali, por fora do funilzinho ali. Problemas mil, né? Assim, mas... tu entra na internet, assim, tem 700 mil tipos de pluviômetro. Daí, quando tu vai fazer um, que nem eles estão dizendo para te fazer, daí tu te quebra, né? Mas, assim, a gente está tentando. Agora parece que tem um rapaz aí que entrou em contato com nós, que fez um pluviômetro que parece que está funcionando bem, assim. Então, a gente está mantendo contato para ver, né? Se alguém quiser construir um pluviômetro ou souber como construir, a gente agradecer muito, assim, né? Isso. Mais alguma pergunta? Eu tenho um comentário rápido, me permitir fazer, já que eu não fiz nenhuma sessão plenária. Uma coisa absolutamente interessante aqui, que em função do tempo, etc., o Rafael ele não focou, que eu acho que é fundamental para o trabalho dele, tem associação com a dimensão humana e com o significado do conhecimento que termina levando projetos desse tipo aqui. Eu sou supervisor de estágio, então eu dei uma circulada pelo colégio de aplicação da URGS e foi uma grande surpresa que eu estou passando lá e o Rafael me disse, olha, dá uma visitada lá, vai na sala do CTA Júnior. Eu já tinha ouvido falar do projeto, já tinha visto a gurizada por aqui, mas eu não tinha entrado na sala e eu confesso, quando eu cheguei assim, aquilo já me causou uma certa impressão. Eu olhei e na porta estava um logotipo, uma impressão bonita, assim, CTA Júnior, já impressiona, assim, olha, está caprichado. Eu abri a porta, assim, o que eu vi? Eu vi 8, 10 adolescentes que estavam ali e dos que costumavam mais perturbar a escola, parados, concentrados, discutindo entre si, um ensinando o outro, um que já entrou há mais tempo, conversando e passando instruções por mais novos. O Rafael comentou comigo que, inclusive, um que me chamou a atenção era um aluno problema na escola, um aluno que já tinha sido aqueles alunos que quase expulso, né? Bate todo mundo na hora do recreio, que arranja confusão e tal. Não, pois coisas assim que ele não teria chance de se envolver ou de se entusiasmar ou de estar fazendo alguma coisa útil se não tivesse algo que ele visse um sentido. E nesse aspecto, não é só o sentido como um jogo, alguma coisa, mas uma tecnologia aplicada para dar significado àquele conhecimento que ele está trabalhando. Então, nesse desenvolvimento de projetos, isso é uma coisa que eu testemunhei, né? Eu fiquei muito bem impressionado lá, era
essa possibilidade de colocar esses alunos e fazendo alguma coisa que tenha significado para eles, antes de mais nada. E, inclusive, alunos aqui que eram bolsistas, de outros cursos, que eles passaram por lá, passaram pela porta, viram aquilo, mas o que é isso que está acontecendo aí? E quando eles foram informados e souberam do CTA, eles largaram tudo e foram ser bolsistas voluntários do Rafael, fazendo as atividades. Os outros professores lá da aplicação estão querendo fechar o CTA, e os caras estão passando, entre os licenciados de outros lugares, os caras passam na frente do CTA, tem uma galerinha lá trabalhando lá, e daí o cara entra lá, o que é isso aqui e tal, não sei o que, entra aí, cara, aquele clima bem informal assim, daqui a pouco o cara vai lá e fala, vem a professora, mas o que houve com fulano e tal? Não sei, ele pediu para sair da bolsa porque ele quer vir trabalhar aqui com você. Não tem uma bolsa para dar aqui para ele. Então, já aconteceu de o aluno estar com uma bolsa e pedir para largar a bolsa com um outro professor que passou lá na frente lá e queria ficar lá com nós. Então, esse aluno que o Willis falou, gente, assim, isso é muito importante que o Willis falou, não pense que os nossos alunos são aquela mil maravilha, que são meteorologistas. Esse aluno que o Willis falou, só para vocês terem uma ideia, ele tem 15 anos e estava na 7ª série do ensino fundamental. É um aluno problemático. Ele é maior do que eu, ele batia, tu imagina, um aluno maior do que eu na 7ª série. Tu imagina toda, né, aquele cara assim que, desculpa a expressão, o mangolão lá no meio dos pequenininhos, então a pessoa não deve se sentir bem com isso, acredito, né? Ainda mais um adolescente, né? E por isso ele era revoltado, batia nos alunos e tal. E aí um dia ele passou lá na frente do CTA e entrou assim no meio e tal. Até os outros que trabalham lá no CTA e disseram assim, ô senhor, tu vai deixar o trabalhar aqui dentro do senhor, porque esse cara só arranja confusão e tal, não sei o quê. Eu digo, mas ele pediu, ele disse que gosta de trabalhar de mexer com computador, com tecnologia e tal. O cara tá lá. Passou de ano, já está no 8º, então, assim, claro, não vou dizer que o CTA resolveu os problemas da vida dele, mas, assim, dentro da escola ele passou a melhorar muito, assim, né? Então, esse clima lá dos alunos é um ambiente, assim, é fantástico. Essa semana, eu passei a semana inteira viajando, e hoje em dia o CTA é um negócio que funciona, independentemente de eu estar lá ou não. Os alunos, eu não preciso chegar lá na segunda-feira e perguntar o que eles estão fazendo, porque é só entrar no site, como eu vejo o trabalho deles documentado todos os dias. Ou seja, os caras estão trabalhando mesmo quando eu não estou lá. Isso para mim, há 2 anos atrás, isso é um tópico, né? Mas é que essa questão da tecnologia, e depois tu colocar um projeto legal para eles, a gente, já te passo a palavra, um outro projeto que eles começaram a ficar muito críticos com relação à tecnologia. Esse projeto da estação, eu confesso que ele é um projeto, assim, ele é assim, o nosso caso de sucesso. Os alunos foram premiados em feiras, tiveram o primeiro lugar no trabalho de feira de todos os colégios de aplicação, Escola Técnica do Brasil. Parece que teve um professor que foi até professor nota 10 e vieram fazer a Globo disso. Pessoal, até para se deslocar do Rio aqui, mas assim, o que eu queria dizer, daí eu propus que eles começassem a fazer para a gente começar com coisas de robótica também, que eles fizessem um braço mecânico, né, automatizado, assim, com alguns graus de liberdade, sei lá, para pegar uma latinha, de repente para começar a participar dessas, sei lá, competições. Não é, até nem é esse o foco do CTA, mas aí eles disseram assim, tá, senhor, mas qual é a relevância científica de construir um braço mecânico? Claro, para que tu vai construir um braço mecânico? Tem 200 aí, né? Assim, o projeto das estações, eles veem uma relevância científica naquilo, sabe? Eles podem contribuir, é uma coisa, claro. Aí eu digo assim, bom, gente, nem todos os projetos são tão legais assim quanto o da estação, tem uns que são um pouco menos, mas a gente pode adquirir um monte de conhecimento construindo esse braço, sei lá. Aí eu fiquei me perguntando, aquela pergunta, né? Então, mas qual é a moral de construir um braço? Construir um braço para quê? Porque a gente não constrói outra coisa. Por que o braço? Porque as estações tinham um apelo muito forte, assim, né? O do braço, não, então, com isso eu pude sentir uma maturidade muito grande por parte deles, já assim,
qual a relevância disso? Eu com 13 anos, 14 anos, que relevância científica, o que ali? Entende? Então, sei lá, trabalhar colaborativamente e estar em contato com pessoas de fato. Quando encontrar o Rafa, vou comentar isso com ele. Semana retrasada, um aluno me perguntou assim: professor, posso trazer um primo meu que estuda numa outra escola para começar a vir aqui no CTA? Então eu digo, claro que pode. No primeiro momento eu fiquei assim, não, né, tia, como é que vai trazer um primo teu aqui? E depois eu fiquei pensando assim, no outro dia eu disse, claro que pode trazer teu primo aqui, sim, traz teu primo aí. E, claro, em outras escolas, sei lá, mais tradicionais, talvez isso não seja possível. Mas a gente, sei lá, se nós tiver que esconder o primo dele lá dentro, nós vamos esconder. Ainda bem que está sendo gravado, O né? cara tá bem. Então, sei lá. Eu fiquei perguntando assim, eu quero disseminar o conhecimento, eu não vou deixar o primo do cara entrar aqui. Né? Claro que entra aqui, vem cá. Tem essas coisas assim. Deixa eu para participar do projeto, tem alguma exigência quanto à nota do todo na escola? Tipo, se você está com recuperação... Não precisa. Na verdade, assim, ó, o que eu tenho exigido deles é assim, para te entrar, tu não precisa de nada, né? Só que, o que acontece? Os alunos, como é que é a grade curricular na aplicação? Eles têm aula todas as manhãs, e segundas-feiras à tarde, quartas-feiras à tarde, eles também têm aula. Terça, quinta e sexta eles não têm aula. Na sexta-feira de tarde eles não ficam em contato comigo, porque eu sou obrigado a ficar em contato com meus colegas. Então, aquelas reuniões pedagógicas que vocês todos participam também, que são maravilhosas, a gente constrói muito naquelas reuniões. Então, eles não estão em contato comigo, mas eles trabalham no CTA terça, quinta e sexta-feira, de tarde. Terça e quinta em contato comigo e com as pessoas que colaboram, e sexta trabalham independentemente de mim. Né? Então, só que daí, como eles não têm aula na terça e na quinta, é na terça e na quinta, por exemplo, que ocorrem os laboratórios de ensino, que são as aulas para quem está mal, assim, eu preciso, a professora de matemática disse que eu tenho que vir no laboratório, senão eu vou rodar de ano, que eu estou mal na matemática e tal. Então, o que acontece? O cara quer começar a participar no CTA, daí eu digo assim, ó, tá, tu vai participar no CTA a que horas? Se tu tem que ir no laboratório de matemática, de história, de geografia, tu tem que ir em 300 laboratórios, tu não sabe nada, tu quer participar do CTA, que horário tu vai participar? Isso. Então aí tu diz assim, ó, aí o que tu diz pro cara? Então faz o seguinte, ó, tu começa a te livrar dos laboratórios, ou seja, tu começa a estudar mais lá nas outras disciplinas, para a professora não ter que te chamar para o laboratório, para mim não ter que me incomodar com a professora da outra disciplina, e daí tu pode vir para cá. Então, já aconteceu de aluno ir para casa estudar porque ele quer ficar no CTA. Então, ele automaticamente acaba melhorando, porque daí às vezes, quando é prova e coisa e tal, né? Então, aqueles que estão mais engajados lá, eu digo assim, professor, eu posso ir no laboratório que vai ter prova semana que vem, daí, assim, tá realmente precisando, daí eu disse, não estou aqui, eu tenho a prova semana que vem, não entendi esse troço e tal, não sei. Daí eu libero, inclusive, os que trabalham comigo há mais tempo, são bolsistas, etc e tal. Mas assim, a regra é, tu tem que estar bem nas outras disciplinas, senão tu não vai ter tempo para estar lá. Né? Então, quem está lá, de algum modo, está conseguindo dar conta das outras coisas. Né? Então, eu digo para eles, eu não quero saber de vir professor aqui me bater na porta do CTA, me enchendo o saco, dizendo que eu estou tirando aluno do laboratório. Vocês vão estudar e se quiserem participar aqui. Né? E aí eles se viram. Né? Então, do jeito deles. Então, até para isso o CTA está sendo interessante, está ajudando. Né? E o projeto esse que é para ser no Tiradentes e no Militar, é o projeto de meteorologia?
Não, aí já é a criação de um CTA. É a criação de um ambiente que vai ter todos esses e que dirá outros lá que o professor de física, de outras disciplinas quiserem colaborar. A gente está aberto. Né? Você está fazendo através da professora Maria Inês? Exatamente. Que agora começou Isso, exatamente. A Maria Inês é que vai ser a coordenadora lá que vai começar o CTA, que está querendo começar o CTA lá no Tiradentes, é a Maria Inês, isso. Ok, mais alguma última pergunta? Não. Bom, então agradecemos ao professor Rafael. E eu, em nome da comissão, agradeço a presença de todos vocês. Então, tenham um feliz retorno aí. Nos vemos no próximo 7º encontro, se não antes, né?